século XVI, na época de Paracelso, ele provocava, através do tratamento de ímãs, a ação do influxo sideromagnético dos astros nos seres humanos. Mas basicamente o que, que era isso? Ele considerava que o corpo humano ele poderia receber uma ação magnética através de ímãs vindo dos astros. Ele foi um médico e filósofo suíço, bastante conceituado e considerado como o pai da medicina hermética. Ele foi um dos precursores da teoria da relação entre o indivíduo e o meio. Basicamente, esse foi um pré-mesmerismo. O mesmerismo, ele é considerado como o magnetismo animal ou fluido sutil. O magnetismo animal, ou mesmerismo, surgiu através de Franz Anton Mesmer, um médico em Viena, que descobriu ou considerou o fluido sutil, assim ele chamava, que unia todos os corpos do universo, fazendo com que esses fluidos atuassem sobre os outros. De alguma maneira, a relação com os ímãs de Paracelso. Mas ele considerava que os astros, o Sol, a Lua, exerciam então essa influência. E ele tinha condições de poder provocar com a canalização de todo esse fluido a reação nos indivíduos. Ou seja, as pessoas que estavam sendo tratadas por ele recebiam o que ele chamou de magnetismo animal. Mesmer, ele gerou um impacto muito grande na época, e ele também, de alguma maneira, gerou uma influência em várias pessoas que, no final das contas, acabaram seguindo como discípulos dele. Dentre esses que foram discípulos de Mesmer, aí vieram alguns outros, né, como Puységur, Armand Chastanet, o Marquês de Puységur. Ele foi discípulo de Mesmer, porém ele adotou um conceito chamado sonambulismo artificial. Ele observou que ao praticar o mesmerismo, o magnetismo animal, os pacientes apresentavam certas convulsões, eles dormiam tranquilamente, mas podiam falar, eles respondiam a ordens, e após serem acordados, eles não lembravam de nada. Ele denominou então que o sonambulismo artificial seria algo mais similar àquilo que ele estava provocando. Então ele enfatizou a ideia de que os fenômenos do magnetismo ocorriam em certas condições. Mas para isso tinha que ter o rapport, ou a empatia exclusiva, absoluta, entre o indivíduo que provocava o mesmerismo, né? Nesse caso, para o Puységur, chamado de sonambulismo artificial. Um dos seguidores de Puységur foi o Abade Faria, o padre José Custódio de Faria. Discípulo de Puységur, o que ele fazia, adotava um ritual muito parecido com o do Mesmer, onde ele olhava fixamente nos olhos da pessoa e num tom firme ele dizia: durma. O Abade Faria ele abandonou a linha do magnetismo porque ele considerou que a vontade da pessoa e o poder da sugestão que ele provocava, na verdade, não era o produto do magnetismo em si, senão ele considerou que isso fosse, ou o que ele chamou de sono lúcido. Ele foi o primeiro a afirmar que a vontade receptiva do paciente, ou seja, quando ele gerava uma empatia, um rapport entre ele, magnetizador, e o paciente, a pessoa a ser magnetizada, isso fazia com que o processo de cura em si já começasse a ser estabelecido. Nessa mesma época, e discípulo de Puységur, foi John Eliotson. Então, no século XIX, esse médico britânico, o que ele fez? Ele estudou com discípulos de Puységur, e ele fundou o que foi então chamado Hospital Mesmérico. Basicamente,
Ele foi o primeiro que curou histéricos pela hipnose. Normalmente essa atribuição é feita para Charcot. O James Esdaile é um outro, também adepto do mesmerismo, que aplicava o mesmerismo nos seus pacientes e submetia eles a intervenções cirúrgicas sem dor. O que acontece é que o James Esdaile entra na história do hipnotismo como um indivíduo importante pelo fato de que ele provocava essas intervenções cirúrgicas sem dor, incluindo até amputações. Ao fazer essas amputações sem dor, a existência de algo fora de anestésicos químicos era obviamente evidente, porque naquela época o éter e o clorofórmio eles não eram conhecidos como agente anestésico. Portanto, então, tá aí James Esdaile, um dos que promoveu e trouxe resultados bastante positivos, já na época ainda do que era considerado não hipnotismo, senão mesmerismo. Esses são, então, alguns dos atores da época pós-mesmeriana, que foram seguidores tanto dos discípulos de Mesmer, como também outros que desenvolveram a maneira de interpretar aquele fenômeno. Então, aqui nós já vemos algumas das teorias que já foram surgindo na própria história da hipnose, o sonambulismo artificial, o sono lúcido, e também a questão do próprio mesmerismo.